Vou dar algumas palavras introdutórias só sobre a conferência. Depois vamos abrir em oração e começar já com a primeira palestra. Então, esta noite é oficialmente a primeira conferência da revista Diaconia, pelo menos debaixo desse nome. No ano passado, nós fizemos uma conferência sobre diáconos, mas não estava com nenhum título. Então, durante o ano, nós pensamos que seria interessante ligar dois projetos que o Instituto John Calvino está fazendo. Esta conferência e a nossa revista Diaconia. Nós temos uma revista, sai cada 2 meses, que trata assuntos diaconais. Quando eu digo diaconais, eu digo no sentido genérico. Diaconia é serviço na igreja. Ou então coisas que têm a ver com os ofícios da igreja, sendo pastores, presbíteros e diáconos. Então, cada 2 meses sai uma edição dessa revista. As igrejas desfrutam bastante porque é muito útil para o treinamento dos oficiais, dos homens para se tornarem oficiais e treinamento contínuo dos oficiais. Então, nós achamos que seria bem interessante ligar esses dois projetos e por isso que hoje é a primeira conferência revista Diaconia. E queremos que, talvez com essa ligação, a conferência cresce também em conhecimento. Também temos planos de duplicar a conferência lá em São Paulo. Na Igreja Reformada em São Paulo, ou em Campinas, no caso agora, está tendo todo ano uma conferência sobre assuntos diaconais. Então, pretendemos também vincular estes projetos. Vamos para a primeira palestra. Então, eu sou o primeiro palestrante hoje à noite e o assunto que eu quero tratar com vocês é as qualificações bíblicas para o ofício de presbítero. Para isso, eu quero ler o texto que acho que vocês já podem imaginar, que é 1 Timóteo capítulo 3. Incrível que pareça, não vou trabalhar tanto este texto, nem o outro bem famoso que é Tito 1. Vamos tratar no finalzinho da palestra, mas eu quero, mais do que isso, lançar alguns fundamentos bíblicos que espero vão deixar estas qualificações mais óbvias. 1 Timóteo 3, então, versículos 1 a 13. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O alvo da minha palestra hoje à noite é de destacar e promover uma visão bíblica do ofício do presbítero, de tal forma que estas qualificações que nós ouvimos agora sejam coisa óbvia, coisa de senso comum. Isso é importante porque hoje em dia muitas igrejas, em primeiro lugar, muitas igrejas nem têm presbíteros. Tem muitas igrejas que têm apenas pastor e talvez diáconos.
E esses diáconos, no caso, geralmente funcionam como servos do pastor. Outras igrejas têm presbíteros, mas o seu ofício ainda é considerado algo inferior ao pastor. Basta mencionar a Assembleia de Deus, que tem uma hierarquia, que tem diáconos, presbíteros, se não me engano, evangelistas e depois pastores. Uma hierarquia bem firme. Ainda outras igrejas têm presbíteros, mas o seu papel é mais como administradores. Presbíteros que não são pastores, apenas administram os assuntos mais de negócios da igreja. O que nós queremos fazer é restaurar a visão bíblica deste ofício de presbítero. As igrejas que têm um corpo de presbíteros, quem tem toda a autoridade que a Bíblia dá ao presbítero e que são homens sábios e experientes. Esta é uma igreja abençoada e saudável. E mais importante, bíblica. Uma igreja bíblica. Então, nessa palestra, eu quero passar alguns minutos pensando sobre essa visão bíblica do ofício do presbítero. Para entender a visão bíblica do ofício de presbítero, nós temos que começar no Antigo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento não há a instituição do ofício de presbítero. Você simplesmente encontra presbíteros. Já é diferente dos diáconos, que têm sua instituição. Não tem isso para os presbíteros. A primeira vez que nós encontramos os presbíteros é em Atos 11. Eles estão mandando uma carta e diz, eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. De onde vieram esses presbíteros? Não diz. Isto porque a estrutura da igreja cristã foi em grande parte modelada sobre a estrutura da sinagoga. Em grande parte nós vemos as mesmas estruturas. E a sinagoga já conheceu este ofício de presbítero. Então, quem eram esses presbíteros e qual foi a sua função dentro da igreja? Vamos perceber que quando você começa a cavar, tentando descobrir de onde vieram esses presbíteros, você descobre que estamos tratando aqui de um ofício muito antigo. E até podemos dizer, o ofício mais antigo que existe na Bíblia. Tinha presbíteros desde o tempo de Esdras, depois do exílio. Vários capítulos, vários versículos em Esdras mencionam o trabalho de Esdras em cooperação com os presbíteros. Então, será que é daí que começou os presbíteros? Não. Cavando mais fundo, você vê, não, desde o exílio. Tinha presbíteros lá. Jeremias 29, versículo 1. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Tinha anciãos, presbíteros anciãos, lá no cativeiro. Cavando ainda mais, durante a monarquia, você encontra os presbíteros, às vezes com o rei, às vezes com o profeta Elias. Você encontra esses presbíteros. Cavando ainda mais, vemos a presença dos presbíteros em toda a história de Israel, na verdade, até antes de Israel ser constituída como nação. Quando Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, onde foi que Deus enviou Moisés? Aos presbíteros ou anciãos de Israel. Êxodo 3, versículo 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E esses anciãos ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito. Quando você imagina aquela cena de Moisés e Arão diante do faraó, você pensa nesses anciãos de Israel junto com Moisés? Moisés estavam ali,
Então vemos que era um ofício super antigo. Então podemos perguntar, naquela época, quem eram estes anciãos? Podemos observar, não era somente Israel que tinha anciãos governando sobre eles, outras nações também. E podemos até dizer algo natural, né? Em qualquer sociedade, os anciãos governarem. Estou lendo agora um gênero de livros que eu gosto bastante, é a história dos indígenas americanos, lá da América do Norte. E todas essas tribos tinham também seus anciãos governando sobre suas sociedades. Esses anciãos eram, a princípio, cabeças de famílias. Os pais, os avós, que tinham respeito de sua família, que demonstraram sabedoria, e a tribo, a clã, a família, confiava nestes homens. Podemos ainda reconhecer que não todo velho se tornou ancião. Isso é em toda a sociedade. Não todo velho se torna ancião. Tinha os que não cuidaram bem das suas famílias, os homens sem senso, cujos filhos eram dispersos ou rebeldes. Isso também se manifesta em toda a sociedade. Mas aqueles, então, que cuidaram das suas famílias, que demonstraram sabedoria na prática da vida, se tornaram homens bem respeitados na tribo e se tornaram, então, estes anciãos. E as pessoas buscavam sabedoria dos anciãos. Este homem que viveu muito tempo, passou por muitas experiências, está capaz agora de me ensinar como jovem. Eu, como jovem, vou para ele para aprender sabedoria e boa direção para a minha vida. Então, inicialmente, podemos dizer de onde veio o ancião era algo orgânico, algo natural, algo que não havia instituição divina fora da instituição da própria família que Deus criou. Nós não sabemos se esses anciãos, no tempo de Egito, foram eleitos ou simplesmente respeitados. Se eram designados, ordenados formalmente com um ofício ou simplesmente respeitados como pai de família. A Bíblia não nos explica isso. Agora, quando Israel foi separada como nação distinta diante do Monte Sinai, nós vemos que a partir daquele momento, sendo nação devotada a Deus, os anciãos eram ordenados. Isso aconteceu em Êxodo 18. Moisés estava conversando com seu sogro, reclamando do peso sobre ele, e seu sogro, Jetro, observou: você está sendo sobrecarregado. Você está tentando julgar todo o povo, só você mesmo. Então ele dá esse conselho, versículo 21 de Êxodo 18. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Acho interessante vendo essa primeira ordenação, podemos dizer, de presbíteros, que as qualificações são essencialmente as mesmas, as que Jetro dá, são essencialmente as mesmas que Paulo dá tantos anos depois em 1 Timóteo 3. Homens capazes, ou seja, homens de bom juízo, homens sábios, homens tementes a Deus. Isso é uma distinção importante. Em Egito, eram cabeças de famílias. Alguns crendo em Deus, outros não. A partir do momento que Israel foi separada como nação santa, tem essa exigência. O presbítero não é somente um homem sábio nas coisas deste mundo, homem respeitado por sua família. É homem temente a Deus, obediente ao Senhor. Homens de verdade, ou seja, homens íntegros. Homens que detestavam a mentira, que falaram a verdade. E homens que aborrecem a avareza. Mesma coisa que nós vemos também em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Que não seja ganancioso. Então tem esses presbíteros colocados em Êxodo 18 para governar. Agora eles governam, mas o ofício é incompleto ainda.
Eles governavam e julgavam, mas não chegaram a ensinar a lei de Deus ainda. Isto acontece com um tipo segunda ordenação em Números 11, onde Deus mesmo coloca seu espírito sobre 70 desses, não todos, 70 desses, para serem mestres dentro de Israel. Mais uma vez, Moisés está falando agora a Deus sobre o grande peso dele de ensinar todo o povo. E então, em Números 11, versículo 16, disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então, a partir daquele momento, esses homens receberam o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que Moisés tinha, e eles assumiram agora um papel de, além de julgar, também de ensinar a lei de Deus. E bem interessante, que a partir daquele momento, quando Moisés propôs a lei de Deus ao povo, muias vezes o texto diz algo que talvez você nunca percebeu. Moisés e os anciãos expulsaram, acho que é a palavra correta. Como é? Expulsar. Não é de expulsar, é de propor. Colocar diante do povo. A palavra está... Como é? Propuseram, obrigado. Propuseram a lei de Deus. Aqui alguns exemplos. Deuteronômio 27, versículo 1. A palavra aqui é diferente já. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Você percebeu que não era Moisés sozinho, Moisés com os anciãos. Também no cântico de Moisés, no capítulo antes, Deuteronômio 31, terminando a lei de Deus, diz: esta lei, Deuteronômio 31, versículo 9, esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, aos filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então, os sacerdotes tinham o papel de ensinar a lei publicamente, no templo, ou no caso daquela época, o tabernáculo. Eles tinham o ofício que é um pouco semelhante ao ministro da palavra. Ele vai pregando a palavra a toda a congregação. Os levitas também, em certos momentos, tinham essa função de falar publicamente a lei de Deus. Os anciãos também receberam, cada um, uma cópia da lei de Deus. Mas eles nunca tinham um lugar público de ensinar a lei a toda a congregação. Por que eles receberam a lei? Porque eles tinham o papel especial de pegar aquela lei e agora levar para a vida individual, para a casa individual, ou tenda, no caso individual, de cada família israelita. Eles julgavam e ensinavam dentro daquela localidade. Eles então se tornaram instrutores do povo de Israel. Pastores, não tem outra palavra. Eram pastores que supervisionavam a vida, julgavam também em questões civis e também instruíram. Interessante, no cântico de Moisés, Moisés diz em versículo 7 do Deuteronômio 32, diz: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações, pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Então, onde você esperava ouvir, aprender a lei de Deus, não era somente naquele momento público, onde o sacerdote ou levita expôs a lei de Deus. Também foi em sua casa, onde os anciãos ensinaram a lei casa em casa. Podemos ver que os anciãos tinham grande influência em Israel. Um exemplo que destaca isso é no final da vida de Josué, no início do livro de Juízes. 2 vezes no livro de Juízes diz o seguinte:
Aqui um exemplo, Juízes 2, versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então não era somente Josué ensinando, segurando o povo com grande tendência à apostasia, à incredulidade, e Josué lá sozinho segurando o povo na fé, e na hora que ele morre o povo abandona o Senhor. Não. Josué passou, mas os anciãos estavam ali ainda guardando o povo, segurando o povo, ensinando a lei ao povo. Quando eles faleceram, tristemente, o povo abandonou. Então nós vemos que estes anciãos tinham grande influência em ensino da lei de Deus. Diante desse pequeno estudo bíblico, nós podemos fazer certas observações quanto sobre o papel, o que é um presbítero, o que um presbítero faz, quanto às qualificações, que tipo de homem é qualificado para ser um presbítero. Sobre seu papel, suas responsabilidades. Podemos observar que a liderança de Israel foi ligada à tribo, à clã e à família. Então eles trabalharam num local, conhecendo o povo daquele local, trabalhando com aquelas pessoas. Eram homens respeitados e conhecidos dentro de sua localidade. É verdade, eles também tinham outras responsabilidades nacionais. De vez em quando nós vemos os presbíteros reunidos com o rei ou com um profeta, onde tem um foco maior. Mas na maioria do tempo nós encontramos esses anciãos exercendo sua autoridade dentro de sua localidade. Por causa dessa ligação íntima, esses homens eram respeitados naquele local, às vezes muito mais do que o levita ou sacerdote que falava lá à congregação em público. Eles conheciam a vida do seu presbítero, do seu ancião. Eles confiavam e amavam aquele homem que cuidou da alma deles. Ao mesmo tempo, devemos observar que eles não eram apenas representantes do povo daquele local. Eram representantes antes da sua família, eram representantes de Deus para a sua família, representando os interesses de Deus. Então, por isso, eles receberam a lei de Deus e foram comandados a julgar não pelo interesse da sua família, mas julgar pela lei de Deus. É interessante, no livro de Crônicas, os juízes, que eram anciãos promovidos à posição de juízes, debaixo da monarquia. Os juízes são comandados: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e no julgardes, Ele está convosco. É uma experiência que alguns pastores têm, não sei se os pastores aqui no nosso meio já passaram por isso. Você recebe um chamado para uma igreja onde já tem anciãos, já tem presbíteros, e você vê que esses presbíteros vão impedir um pouco as suas intenções. Você vem como pastor, tem sua visão de como a igreja deve ser, e os presbíteros que conhecem as famílias dizem: não, isso aí não vai dar certo. E às vezes o pastor se frustra. Esses presbíteros estão defendendo os interesses da congregação. É possível que o presbítero caia nesse erro de defender mais o que as pessoas querem do que Deus quer. Mas muitas vezes esses presbíteros conhecem essas ovelhas, sabem o que elas precisam, sabem o que vai dar certo, o que não vai dar certo, e amam essas ovelhas. Então andam com calma, andam com paciência, porque querem ver a saúde e o bem-estar dessas ovelhas. Tudo isso, então, essas responsabilidades desde o Antigo Testamento também têm algumas implicações para as qualificações. Que tipo de homem serve para presbítero? Um ponto aqui que é fundamental, que talvez não recebe tanto ênfase no Novo Testamento, porque já é implícito, mas recebe bastante ênfase no Antigo, é que esse ancião foi respeitado
por aqueles que ele governava. Era um homem amado e respeitado pelas pessoas debaixo dele. Senão, ele não poderia nem funcionar dentro de sua autoridade. Ele tinha autoridade ganhado pelo respeito e mérito que ele tinha alcançado ao longo do tempo com essas pessoas. Geralmente, este respeito vem com idade. É algo importante. A própria palavra ancião, antigo, presbítero no grego, vem de presbíteros, a palavra grega presbíteros, que significa velho, idoso. No grego, a palavra para presbítero era zaken, que vem de um outro substantivo hebraico, zakan, que significa barba. Os barbudos eram os anciãos, literalmente. Então, são homens maduros, homens capazes de ter uma barba, homens com experiência de vida. Não, eram jovens. A Bíblia não dá uma idade mínima para ser um presbítero. Não tem isso em nenhum lugar da Bíblia. Os judeus geralmente consideravam a idade de 30 como um mínimo para servir como presbítero. E tem alguns dados por trás disso, não é por nada. É interessante que Davi foi instalado como rei com 30 anos de idade. José foi feito líder sobre Egito com mais ou menos 30 anos de idade. O próprio Jesus Cristo começou o seu ministério com 30 anos de idade. Alguns grupos judeus colocaram isso como regra. Você não poderia servir na sinagoga como um ancião com menos de 30 anos de idade. Como eu já disse, a Bíblia não nos dá uma regra, mas podemos aprender um princípio aqui. Homens qualificados para presbíteros são homens experientes, homens com experiência de vida. Não basta ser um teólogo que conhece muito bem a doutrina. Para ser presbítero, você tem que conhecer doutrina na prática. Tem que demonstrar sabedoria de vida. Tem que ter respeito da congregação, confiança da congregação na sua capacidade de governar. E isso geralmente não está pronto ainda em alguém muito jovem. Na cultura antiga do Oriente Médio, eles consideravam qualquer pessoa com menos de 40 anos como jovem. Menos de 40 anos é jovem. Então, até alguém se tornando um presbítero na igreja, na sinagoga, com 30 ou 35 anos de idade, seria considerado um presbítero muito jovem, muito novo. Só a partir de 40 você está na idade avançada, em plena maturidade. Idade, então, é importante para ser presbítero. Não é qualquer pessoa com experiência de vida. Mas não é somente idade. O homem também tinha que demonstrar sabedoria. É isso que até antes de Jethro, antes de Números 11, que Deus colocou seu espírito, antes de tudo isso, ainda no Egito, o que constituiu certos homens como anciãos dentro de Israel eram considerados como homens sábios. E eles demonstravam isso especialmente em sua família. Para ser um ancião em Israel, o homem tinha que ter uma reputação com o seu próprio povo, como um homem sábio, capaz de dar bons conselhos. E, especialmente ao decorrer da revelação bíblica, nós vemos que a sabedoria bíblica é fundamentada no temor de Deus. Isso é o grande tema de Provérbios. A sabedoria bíblica é um conceito muito rico. Inclui conhecimento da natureza, por isso que muitos provérbios são baseados em observações da natureza. Salomão foi famoso por seu conhecimento da natureza. Conhecimento do ser humano, do coração humano. Como é que a pessoa vai ouvir essa reprovação? Palavras sadias que amolecem o coração, isso faz parte da sabedoria. Mas antes de mais nada é o temor de Deus. Então é bom senso, é prudência, conhecimento profundo e tudo isso enraizado no temor de Deus. A história da Bíblia demonstra vários exemplos de homens sábios nas coisas do mundo, mas não tementes a Deus.
Homens que eram considerados anciãos, respeitados como anciãos, mas não temiam a Deus ou não tinham sabedoria bíblica. Um exemplo é em 1 Samuel 4, quando tinha a guerra com os filisteus, e a decisão de levar a arca para a batalha, a arca de Deus para a batalha, foi decisão dos anciãos. Anciãos sem conhecimento bíblico de Deus como o Senhor de toda a terra. Pensando como o mundo pensa, que o Deus é encontrado dentro dos seus objetos sagrados. Então os anciãos, mal conhecendo as Escrituras, não leram a lei que foi entregue a eles tomaram uma decisão que não foi sábia. Então é importante, como qualificação, que o homem tem uma certa idade de vida e com essa idade tem sabedoria. Ele também tinha que ser um homem conhecedor da palavra. Conhecedor da palavra, por isso que a lei foi dada a ele. Ele instruía o povo de Deus, levava a palavra para o povo de Deus. Por isso que Moisés poderia dizer, pergunte ao seu ancião, para você conhecer o que Deus fez por nós. Então pressupõe que o homem conhecia a palavra. Todo esse pano de fundo do Antigo Testamento, então, nos dá uma boa visão do que já é pressuposto no Novo Testamento, quando de repente aparecem estes anciãos. No Novo Testamento, nós temos duas palavras para ancião. Tem a palavra presbítero, que significa, de fato, ancião, homem idoso. E tem a palavra episcopos, às vezes traduzido na área como bispo. É supervisor, alguém que tem supervisão sobre o povo. Embora a igreja cristã, como já falei, herdou muitas coisas da sinagoga, é importante enfatizar que, mesmo assim, este ofício de presbítero não é algo simplesmente tomado da sinagoga, mas algo que a Bíblia reconhece como dado por Cristo. Mesmo que é algo que já encontramos no Antigo Testamento e na sinagoga, é Cristo quem deu os presbíteros para a sua igreja. Era uma das primeiras responsabilidades dos missionários, Paulo, Barnabé e outros, quando iam para plantar uma igreja cristã, eles sempre ficaram lá o tempo suficiente para ordenar presbíteros. Provavelmente a maioria desses presbíteros já eram presbíteros na sinagoga. Paulo sempre foi primeiramente às sinagogas. Às vezes nós até lemos de chefes da sinagoga se convertendo ao cristianismo. E certamente entre as sinagogas havia homens que já eram presbíteros que creram em Cristo. Vemos alguns exemplos então de ordenação de presbíteros logo no início. Atos 14, 23. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Paulo instrui Timóteo e Tito a fazer a mesma coisa, a ordenar presbíteros. Então não é algo que é simplesmente pressuposto. Se você já era presbítero na sinagoga, você continua sendo presbítero na igreja. Não, você foi ordenado conforme as qualificações que Paulo dá em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Nós vemos presbíteros, então, servindo em todas as igrejas cristãs. E o conselho dos presbíteros, esse grupo de homens em cada igreja, é chamado de presbitério. Nós vemos um exemplo disso em 1 Timóteo 4, versículo 14. Timóteo foi ordenado com imposição das mãos do presbitério. É a palavra que é usada nesse versículo. É importante observarmos a dignidade e autoridade deste ofício de presbítero. Contra essa visão que nós vemos muitas vezes, essa hierarquia de bispo por cima de presbítero, o que nós encontramos na palavra de Deus é apóstolo ao lado de presbítero. Ao lado, muitas vezes os próprios apóstolos se chamando de presbíteros. Era um uso genérico do termo que você até encontra no Antigo Testamento. Todos os sacerdotes, levitas e presbíteros juntos sendo chamados de presbíteros, um termo genérico, ou anciãos. Então nós vemos os presbíteros servindo lado a lado. Um grande exemplo é no Concílio de Jerusalém.
em Atos 15. Os apóstolos reuniram lá junto com os anciãos e tomaram decisões lado a lado. Pedro, em 1 Pedro 5, versículo 1, se chama um presbítero. Ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que entre vós eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Não há aqui nenhuma imposição de que eu sou superior em meu ofício a vocês. João também, quando ele abre suas cartas de 2 João e 3 João, ele diz João presbítero. Ele se chama presbítero. Então, tem essa distinção de presbítero e tem o uso da palavra presbítero de forma mais genérica. Isso então nos mostra que o foco dos presbíteros era semelhante ao que se encontra na sinagoga e no Antigo Testamento. Esses presbíteros que foram ordenados em cada localidade. Paulo, Barnabé foram para Éfeso, para Filipos e lá ordenaram presbíteros para servir aonde? Para servir ali, para governar o povo ali e ensinar a palavra de Deus ali. Nesse sentido, os presbíteros, biblicamente, são pastores locais do rebanho dali, junto com o ministro da palavra. Em todo sentido que o ministro da palavra é pastor, o presbítero é pastor e podemos dizer até talvez mais. Por quê? Porque era o presbítero que teve o contato mais direto com a vida da pessoa. Quem pastoreava sua alma era mais o presbítero do que o pastor que fala do púlpito. Da mesma forma como no Antigo Testamento. Quando a pessoa dizia, isso é meu pastor, ele estava pensando do seu presbítero. Quem o pastoreava individualmente. Então, quando nós entendemos esse ofício, agora à luz do Antigo e Novo Testamento, podemos entender a seriedade das qualificações bíblicas para esse ofício. O presbítero tinha que ser um homem sábio, um homem que sabia aplicar a palavra de Deus à vida dessa pessoa. Um homem respeitado, como nós vimos já no Antigo Testamento. Um homem respeitado, só que nesse caso, respeitado na sua igreja. Se o presbítero, no Antigo Testamento, governava sobre sua família, ou seu clã, no Novo Testamento ele governa sobre sua igreja. Então tem que ser um homem que tem um respeito da sua igreja. Não é qualquer um que agrada ao pastor, ou agrada o apóstolo. O apóstolo diz, rapaz, que cara legal, vou colocar como presbítero na igreja, mas a própria igreja não respeita o homem. É por isso que a igreja reformada sempre tem a prática de eleição. Não é só constituir um homem por cima da igreja, mas vamos ouvir a voz da igreja. Essas pessoas respeitam esse homem, são capazes de seguir este homem. Podemos dizer como qualificação do presbítero, um homem qualificado para presbítero tem que ser um líder na igreja já antes de sua ordenação como presbítero. Uma qualificação. Você olha para esse homem, ele está guiando, está liderando. É respeitado e seguido pelos homens da igreja ou pelas famílias da igreja. Isto é uma qualificação para ele servir. A sua liderança não deveria começar no momento de sua ordenação. Se antes disso não era líder, depois disso ele não vai ser um líder. O presbítero, vindo agora ao contexto do Novo Testamento, tem que ser também um homem que conhece os mandamentos de Cristo, como no Antigo Testamento, o homem que conhecia a lei de Deus. É isso que está indicado quando Paulo diz um homem capaz de ensinar como qualificação. Isso leva a muitas perguntas curiosas. A que nível ele tem que ser capaz de ensinar? Eu não sei sua igreja, mas eu sei que na minha igreja há homens que são excelentes presbíteros, mas não se consideram qualificados para ensinar uma aula, muito menos para escrever um sermão. Será que não são qualificados para ser presbíteros? Porque Paulo diz capaz de ensinar. Para entender isso, temos que ver a função do presbítero. Quando ele foi dado a lei de Deus no Antigo Testamento, ele foi dado para falar do púlpito?
Não foi. Foi dado para ensinar no contexto da casa de cada um. Esta é a ideia aqui. Tem que ser um homem que conhece a fé cristã na prática. A fé cristã na prática, a vida cristã. Um homem que pode consolar os tristes. Um homem que pode exortar os desviados. Um homem que tem o bom senso para detectar um padrão de pecado na vida de alguém, faz uma visitação, ele diz, isso aí está errado. Eu posso dizer como ministro da palavra, que já serviu com vários presbíteros aos poucos anos de ministério, sou 7 anos ordenado agora, que muitas vezes, na visitação pastoral, estou ali com um homem que usa a terminologia teológica um pouco errada, que tem às vezes as categorias teológicas um pouco erradas, mas na hora da visitação tem todas as palavras sábias. Consegue alcançar o pecador, consegue consolar, consegue dar a palavra sábia que nunca chegou na minha mente. Por quê? Porque ele conhece a fé cristã, mas conhece a fé cristã na prática. Ele sabe aplicar, porque já viveu, já tem muitos anos de experiência. Já tem, na maioria dos casos, filhos que ele instruiu. E ele consegue ver na vida dessas pessoas, isto aí tem algo errado. Na forma como o marido falou com sua esposa, foi esquisita. Ele tem experiência. Essa é a ideia quando Paulo fala que é capaz de ensinar. Na minha experiência, os presbíteros locais sempre me superavam nessas capacidades. São homens experientes, homens que conhecem a vida cristã. Ele também precisa ter o conhecimento para defender a fé cristã. Isso que Tito diz em Tito 1, versículo 9. Apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então não é homem qualquer. Um homem que tem o conhecimento da palavra, tem conhecimento da fé, capaz de dizer, não, isso aí está errado, e capaz de defender o porquê. Não precisa ser apologista profissional, não precisa ser um teólogo de seminário, mas tem que ser homem da palavra. E isso vem, mais uma vez, na experiência, na prática. Ele, tendo muitos anos de vida cristã, tem muitos anos de leitura da palavra, de ensinar a palavra aos seus filhos. E com esse tempo, com essa prática, vem um conhecimento profundo da fé cristã. Nós vemos, então, muitas vezes os presbíteros corrigindo, os presbíteros vendo o que está errado e corrigindo, exortando o que está vivendo em pecado. Paulo também exorta tanto Timóteo quanto os presbíteros a não ser homens contenciosos. Aqui também os presbíteros, mais do que os ministros da palavra, têm uma vantagem. Eles sabem evitar uma discussão inútil. Eu digo, isso é um perigo para os ministros da palavra. Às vezes nós apegamos uma ideia teológica, estamos discutindo em caminho para cá, a visão federal, os prós e contra todo mundo. Aí um diácono, mas me explica a diferença que cada um faz. Qual a implicação na prática? Os presbíteros, os diáconos têm esse radar. Não querem saber qual a sua opinião teológica. Querem saber qual a diferença que faz. Como vive aquela teologia. Timóteo é exortado a ter muito cuidado com isso. 1 Timóteo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem, Paulo diz para Timóteo, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Temos que ter cuidado. E pastores, aproveitem seus presbíteros quando eles dizem, calma, pastor, com aquele assunto que você gosta de pregar todo domingo. Calma com aquilo, porque isso vai causar divisão desnecessária. São homens experientes que entendem isso. Então, o conhecimento da palavra é essencial para um bom presbítero. É uma qualificação.
Não pode dizer, não, ele tem um conhecimento básico, mas a prática de ser presbítero ele vai ter mais conhecimento. É uma qualificação já no início. Pense nos presbíteros lá no concílio de Jerusalém, Atos 15, decidindo uma questão tão difícil. Os gentios têm que se circuncidar. Não era só os apóstolos decidindo uma questão complexa dessa. Presbíteros estavam ali também, tomando essa decisão. Então, o presbítero deve ser um homem da palavra, deve ter fortes hábitos de leitura todos os dias. Leitura com sua família, culto doméstico com sua família. Um conhecimento superficial não é suficiente. Presbíteros que não conhecem a palavra causam grande dano em diversos sentidos. Pode ser dano por legalismo. Um homem que não conhece a palavra, sabe que algo está errado, tipo embriaguez. Ele sabe que está errado e proíbe álcool totalmente. É um homem com falta da palavra, leva a sua igreja para legalismo. Ou presbíteros sem conhecimento da palavra que permitem que a igreja caia em liberalismo. Todas as vezes que a igreja cai, você olha por trás, tem pastor que está fraco e tem presbíteros que são fracos. Então tem que ser homens conhecedores da palavra. Dito isso, vamos olhar bem brevemente as qualificações dadas em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Vou focar mais em 1 Timóteo 3, dando referência a Tito. 1 Timóteo 3, versículo 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Essa palavra irrepreensível captura todo o resto. Eu vejo a palavra assim, é algo que tudo que vai seguir são exemplos de como ele é irrepreensível. Não significa que o homem seja perfeito, obviamente, porque assim não teria nenhum presbítero. Mas significa que não tem nenhum pecado óbvio, que ele ainda está praticando, isso deixaria ele repreensível. E também que seu caráter, seu temperamento são exemplares. Essa ideia aqui de um homem irrepreensível. Ninguém pode ter nada justo contra ele. Um homem exemplar. Homens que são conhecidos como contenciosos, violentos, gananciosos, promíscuos, então são desqualificados. Homens que se explodem quando alguém discorda com eles, tem um temperamento explosivo, não são irrepreensíveis, não são qualificados. Homens que se envolvem em escândalo sexual são desqualificados. Por quê? Porque tem algo repreensível na sua vida. Às vezes se pergunta se um homem que cometeu adultério muitos anos atrás é permanentemente desqualificado. De fato, o foco aqui é quem é o homem hoje. Isso é o foco. Podemos até pensar em exemplos de Pedro, por exemplo, que negou o Senhor 3 vezes e ainda com juramento solene e ainda foi restaurado. Então não dizemos que um homem é impossível de restaurar ao ofício. Mas a pergunta fica, ele é irrepreensível? Se algo aconteceu muitos anos atrás, quem é o homem hoje? Como é seu casamento hoje? Como é sua vida, sua conduta, sua doutrina hoje? Esta é o foco. Não é algo que deve ser levado sem seriedade. Alguém cometeu adultério 1 ano, 2 anos atrás. Ele vai ser desqualificado provavelmente para sempre. Se ele reforma a sua vida, talvez passa 10, 15 anos e você diz o homem que ele é hoje é diferente. Mas é uma vida irrepreensível. Esposo de uma só mulher. O que significa isso? Gera muita controvérsia. Muita controvérsia. Alguns vão dizer que isso implica que ele tem que ser casado. Homem de uma só mulher. Tem que ser casado para ser presbítero. De fato, isto era a obrigação na sinagoga. É um argumento que é usado. Isso era a obrigação na sinagoga. Tinha que ser casado. E tem certas vantagens. O homem casado, você sabe melhor quem ele é, porque tem outros testemunhos da vida pessoal dele, sua esposa, seus filhos. O problema com essa ideia é que Paulo era solteiro, Timóteo era solteiro, e Paulo defende vantagem de ser solteiro.
Então é difícil dizer que Paulo aqui está obrigando que você seja casado para servir como presbítero. A ideia que recebe a ênfase é a palavra uma, homem de uma só mulher. Ou seja, ele é fiel à sua esposa, que é a esposa da sua mocidade. Naquela cultura, bem como hoje no Brasil, algo que eu percebi muito aqui no Brasil, tem muitos homens de bem-estar que têm 2 gerações de filhos. Vocês perceberam isso? Eu sou estrangeiro, nem eu percebo coisas que eu não vejo tanto no meu país. Vejo muitos homens, os que têm condições financeiras, que têm 2 gerações de filhos. Tem a primeira esposa e seus filhos, ela envelheceu junto com ele, e ele, tendo condições, abandonou a esposa, arrumou a segunda esposa mais nova e uma nova geração de filhos. A mesma coisa que Malaquias repreende, né, em Malaquias 2, que você foi infiel à esposa da sua mocidade. Essa é a ideia aqui nessas qualificações. Esposo de uma só mulher. Foi fiel e ainda é fiel à esposa da sua mocidade. Um homem que guardou a sua promessa. Se tem um homem que já está na segunda esposa, considere como desqualificado para o ofício. Claro, é possível acontecer um divórcio onde um homem é inocente. Não estou falando desse caso. Mas um homem que abandonou e arrumou outra, não pode servir na igreja. Não tem vida exemplar. Não é irrepreensível. Temperante. Veja, tantas coisas que você já toma como pressuposto no Antigo Testamento. Um homem com autodomínio. Um homem que demonstra calma. Que não age por impulso e emoção igual um jovem, mas reflete, pondera e toma decisões sábias. Sóbrio tem a mesma ideia. Não se refere somente à questão de embriaguez, nem principalmente a essa questão, embora obviamente um homem embriagado não seja sóbrio. Mas se refere a uma mente sóbria, uma atitude sóbria. Alguém que não se acende logo, que pondera, que pensa e tem juízo. Modesto também pode ser traduzido respeitado, ou respeitável, ou decente. Homem digno. Um homem modesto. Hospitaleiro. Acho que entre todas as qualificações, talvez essa seja a mais ignorada na igreja. O homem é hospitaleiro, isso é importante. Ele faz um esforço para abrir sua casa, para usar os bens que Deus deu a ele a serviço das ovelhas. É uma tentação perene o homem ser um homem na igreja e outro homem no lar. A hospitalidade demonstra uma integridade de vida. Vem para minha casa, conhece o meu lar. Estou aqui disponível para servir dentro da igreja e fora da igreja com toda a minha vida. Sou um homem dedicado ao Senhor e dedicado aos meus irmãos. Apto para ensinar, nós já falamos sobre isso, não precisa ser um teólogo, mas tem conhecimento de vida cristã na prática. Não dado ao vinho, não significa que nunca bebe, como às vezes essa palavra é abusada. Para dar uma referência, você pode olhar 1 Timóteo 3, versículo 8, que diz não inclinar sobre as mulheres. Não, sobre os diáconos, perdão. Sobre os diáconos não inclinados a muito vinho. É a mesma ideia, né? Então a ideia não é que nunca bebe, mas não é alcoólatra, não é homem que gosta muito de beber, que a bebida toma conta da vida dele. Não violento, porém cordato e inimigo de contendas. Isso paralela à exigência de ser um homem sóbrio, um homem temperante. É um homem que se controla, que não se interessa numa briga, mas prefere promover a paz. Pensa no que Tiago diz, em Tiago 1, versículo 19, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tem que examinar os homens que estão sendo colocados como presbíteros. Ele escuta. Ou ele é rápido para falar, rápido para se irar. Um presbítero com um espírito violento. Talvez ele não é um homem fisicamente violento, mas tem um espírito violento. Faz muito dano à igreja. Traz desonra à igreja quando ele age desordenadamente. Traz divisão entre os membros, causando contendas. E espalha as ovelhas. O pastor que não sabe
mostrar um bom temperamento para a ovelha espalha, assusta as ovelhas. E eu posso dizer, na minha experiência, tenho observado isso. Homens que hoje, graças a Deus, não estão no ofício, mas quando estavam, causaram estrago. Eram homens de temperamento violento. Então, presbíteros têm que ser homens pacificadores, que promovem a paz. Especialmente quando se trata de si mesmo. O presbítero tem que ser um homem que é capaz de deixar o seu ego, seu orgulho de lado. Porque todo presbítero aqui sabe, quando você entra no ofício, você leva calúnia, você leva crítica justa e injusta, e você tem que ter a capacidade de não retornar, de não se defender. Não estou aqui para me defender, mas para promover o bem da ovelha. Então precisam saber como responder de forma que promove a paz e a restauração. Não ser distraído por um argumento sobre seu caráter, sobre sua pessoa. Homens presbíteros pacificadores vão levar críticas até por ser pacificadores demais. Presbíteros experientes sabem disso. Tem ovelhas que vão reclamar. Esses presbíteros têm que parar de ser tão pacificador. Estão só guardando a paz. Está na hora de agir. Às vezes isso pode acontecer. O presbítero não age quando deveria ter agido. Mas muitas vezes o que falta da parte do membro é o desejo de ver a pessoa que está errada, a pessoa restaurada. E isso é o coração do pastor presbítero. Ele quer ver a pessoa restaurada, vai andar com calma, com muita paciência, tentando ainda guardar, preservar a alma dessa ovelha complicada. Então os presbíteros não podem ser passivos, precisam sim ser ativos, mas precisam ser sábios e pacificadores. Continuando e terminando, não avarento. Especialmente na igreja apostólica, no tempo apostólico, um grande problema na igreja que estava causando grande estrago era justamente presbíteros avarentos, gananciosos. Várias referências são feitas a isso em Timóteo e Tito também. Homens que eram presbíteros e abandonaram a igreja. Você vê Tito 1, as qualificações de Tito 1, qualificações de presbíteros, são dentro de um contexto. Paulo continua falando de presbíteros, homens entre vós, ele falando aos presbíteros, homens entre vós que abandonaram a igreja e fizeram grande estrago. E por quê? Para se constituir como bispos da nova igreja, muitas vezes por motivos financeiros, para se enriquecer. E por isso que Paulo trata ao longo que contentamento é um grande dom para o homem de Deus. E basta hoje ver as muitas seitas onde a pessoa lança sua igreja justamente para ser rico, para se enriquecer. É a avareza. Então o presbítero tem que detestar este pecado. Finalmente, que ele governe bem a própria casa, ou penultimamente, que ele governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso nos relembra do Antigo Testamento, né? Esses presbíteros que já foram anciãos justamente porque eles governaram bem a sua casa. Interessante também Tito, essa qualificação é colocada logo em frente na lista. É algo pressuposto. Se um ancião é um homem que governou bem a sua família, pressupondo que tem. Lembramos que isso era a primeira marca para um homem qualificado, então, no Antigo Testamento. O que significa, então, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito? Podemos fazer uma referência a Tito. Estão falando a mesma ideia, em outras palavras. Em Tito, Paulo diz que tenha filhos crentes. Agora, essa palavra crentes pode ser traduzido também fiéis. Eu acho que a tradução é melhor. Filhos que são fiéis, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Reconhecemos que é possível um homem fazer tudo correto, instruindo seus filhos na palavra, fazendo tudo correto, e mesmo assim, um ou mais dos seus filhos abandonam a fé. Isso é possível. Afinal, é o Espírito de Deus que converte o coração. Então, isso não necessariamente desqualifica a pessoa. Não é isso que Paulo está dizendo. Ordinariamente,
O uso fiel dos meios ordinários é abençoado por Deus para que todos os filhos temem ao Senhor. Isso é o ordinário. Então, se nós vemos uma família onde todos os filhos saíram da fé, isso dá um alerta. Isso deve dar um alerta. Algo está errado. Ou é hipocrisia, ou é falta de sabedoria. Às vezes o homem criou os filhos no Senhor e mandou todos para a escola pública e depois para a faculdade. Depois não sabe porque os filhos não são crentes. Foi falta de sabedoria. O princípio aqui é como você demonstrou sabedoria no lar, você vai usar a mesma sabedoria ou falta de sabedoria na igreja. A ideia aqui, então, é submissão dos filhos. Você cria seus filhos submissos, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Se você tem filhos ainda dentro de sua casa, que não vão se submeter às suas regras, e você não sabe o que fazer, e você aceita a insubordinação dos seus filhos, você se desqualifica para ser oficial, porque você não está conseguindo governar a sua própria casa. O homem, então, tem que ter o respeito dos seus filhos. Agora, quando eles são bem pequenos, isso é mais fácil, né? É bem fácil você controlar seus filhos quando são bem pequenos. É só aumentar a voz, só ameaçar, mas nós sabemos, os homens experientes sabem, quando os filhos crescem, essa estratégia não dá certo mais. Então, um homem sábio guiou sua família de frente, como um líder, não empurrando sua família de trás. Então, é assim que ele vai governar na igreja também. Um homem que foi violento, foi sua estratégia em casa, violência para ganhar a submissão dos filhos, vai ser assim na igreja. O homem que foi exemplo para sua família em casa, vai ter a mesma liderança na igreja. Finalmente, ele diz que não seja neófito, para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Podemos perguntar quanto tempo é suficiente para alguém ser membro da igreja antes de ser considerado elegível para o ofício. A Bíblia não nos dá um tempo exato. Cada caso é um caso. Mas tem que ser um tempo suficiente que a igreja possa verdadeiramente conhecer aquela pessoa e a congregação que vai ter que se sujeitar à sua liderança, a congregação respeitar aquela pessoa. Não vem de imediato, leva tempo. Então, como nós já vimos, ele é um líder antes de ser um presbítero. Isso vai levar tempo. E especialmente ele sendo neófito, Paulo aqui diz, há um risco dele entrar na fé, ver que seu ânimo passa, o ânimo dos ao redor dele, e logo se posicionar como um oficial, um líder. E aqui é uma armadilha de Satanás, que Paulo diz, ele pode cair e fazer grande estrago. No contexto que nós estamos, pelo menos para a igreja reformada, um contexto missionário, este erro já foi cometido em certas ocasiões. Homens que eram neófitos, que não tinham tempo suficiente, colocados no ofício e toda vez causa grande estrago. Grande estrago. A igreja dá um tiro no seu próprio pé quando coloca um homem que não está pronto para o ofício. Concluindo então, temos que respeitar e obedecer essas qualificações bíblicas. É uma grande tentação a igreja ordenar homens que não são ainda qualificados ou nunca serão qualificados. Por vários motivos, para dividir o trabalho. Você está muito cansado, com muito trabalho, então você diz, aquele homem não é muito ideal, mas vamos colocar no ofício e ver se dá certo. E você descobre, isso dá mais trabalho toda vez. Porque agora você tem não somente ovelhas complicadas, mas agora você tem divisão dentro do próprio conselho por causa de homens oficiais que não deveriam ter sido colocados. Às vezes é para adiantar a instituição de uma igreja missionária. Você quer ver o dia que sua igreja se institui. Então você apressa a ordenação de homens e depois você sofre. Ou você, sendo missionário, você quer dar uma boa impressão do seu trabalho para as igrejas apoiadoras. Aí você diz, olha como a igreja está progredindo, já estamos na fase de ordenação de oficiais.
uma pressão para ordenar precipitadamente. Também devemos reconhecer uma dificuldade para plantadores de igrejas de ter medo de ser acusado de ser dominador. Este homem não compartilha sua autoridade. E você sente uma certa pressão de eu deveria compartilhar minha autoridade para não ser dominador. Então você compartilha com um homem que não esteja pronto. Como falei, a igreja que faz isso dá um tiro no seu próprio pé, vai sofrer consequências desastrosas. Nós temos que aprender a respeitar e obedecer às qualificações bíblicas. E quando nós honramos o ofício, como deveríamos, tratando o presbítero como pastor, dando ele esta autoridade e respeitando essa autoridade, nós vamos também ter, naturalmente, muito mais zelo para guardar quem é que entra neste. No outro lado, a igreja que tem esses presbíteros bem qualificados, homens sábios, homens experientes, homens capazes, tal igreja é muito abençoada. Obrigado, irmãos.